Shalom, Shalom Adonai. Estamos juntos mais uma vez para mais um momento teológico, mais uma oportunidade de aprendizado aqui no seu canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico. Lembrando a você que, se você já é inscrito, compartilhe o conteúdo, fale do canal, divulgue o canal. Também dê sempre seu like, certo? Aquele like contribuidor e se inscreva no canal se não for inscrito. Meus prezados, a aula de hoje é uma aula voltada a dois assuntos pertinentes dentro da teologia e distintos. Um é a exegese do Novo Testamento, que também tem uma correlação com a teologia bíblica do Novo Testamento dentro do que nós vamos tratar. E o termo que vamos estar fazendo uma exegese, trabalhando nele, vai de encontro também à teologia sistemática, distintamente à disciplina de hamartiologia. O termo que vamos utilizar é o termo eleutéria, tá? O termo eleutéria, ele tem um sentido, ou alguns sentidos muito importantes para nós refletirmos. O primeiro é liberdade, o sentido central, o cerne desse termo grego, o sentido central de eleutéria, é liberdade. Também tem o sentido de autonomia e automaticamente também vai ter o sentido de livre, tá? O substantivo livre, né? E independente também, que é um substantivo, e também não atado, tá? E automaticamente vai ser oriundo da raiz verbal euletero, que quer dizer justamente libertar, soltar, tá? E aí nós também podemos colocar aqui apeleutoros com o sentido de um liberto, tá? Se nós formos olhar a partir do contexto canônico do corpus scriptus veterotestamentário, dando uma observância ao que propõe a teologia bíblica do Antigo Testamento sobre o termo eleutéria, referente no que está lá no texto da Septuaginta, na transliteração ou tradução, melhor dizendo, dos 70 do Antigo Testamento, é importante nós percebermos que eleutéria tem o sentido de o escravo que está agora na condição de escravidão, como estava o povo judeu, e alcançou a liberdade, e com isso se tornou um ser livre e tem agora a sua independência e autonomia. Se nós olharmos também com uma outra implicação, agora uma implicação social, seria a pessoa que ele tem a condição de liberdade, está em estado de liberdade, mas isso não lhe implica uma liberdade total, no sentido de uma liberdade sem um controle, sem uma lei, sem um monos, lei que está lhe dando ou concedendo deveres, direitos e automaticamente com os direitos as condições e prerrogativas dele praticar a sua ações decorrentes da sua liberdade, no aspecto de ser um ser que tem a condição de se manifestar, de se posicionar, porque é livre, tem uma autonomia, tem uma condição independente, porém está no aspecto polis sob deveres e compromissos, obrigatoriedades para com a lei, para com tudo o que propõe os que o governam, no sentido de polis, de sociedade,
Ou seja, ele está livre, mas não pode ir além da lei, não pode descumpri-la, tá? Um outro sentido também aplicativo a Eleutéria e Eleuteros, vamos olhar primeiro o Eleuteros, um ser liberto. É que um ser liberto, no sentido também do cânon do Novo Testamento, está correspondendo a termos e a um termo que Paulo vai utilizar dentro da sua explanação ramartiológica e explanação principalmente na carta aos Romanos, condição essa de um ser liberto, ou seja, um ser que foi liberto do pecado, um ser que foi liberto da condenação que lhe está imposta em decorrência do pecado. Um ser que agora tem que cumprir a lei do Espírito para continuar vencendo ao pecado e manter a liberdade, ou essa condição de um ser liberto do pecado. E automaticamente também um ser que precisa e necessita totalmente da intervenção do Espírito Santo, que é o que lhe concede esta lei de libertação do pecado, a lei da vida, a lei que lhe dá condição de vencer, a lei do Espírito e vida. Então essa lei do Espírito e vida, que Paulo fala em Romanos 8:2, é a que lhe afere, a que lhe concede a condição de manter-se como um ser liberto, livre da condenação do pecado. Por isso que Paulo também vai falar em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão, os que permanecem, não é? Em Cristo Jesus. Agora, um outro termo também decorrente, e na Septuaginta, que nós já até falamos, a condição do Eleutéria, mas também de cognatos, que vão dar a questão do escravo, vão dar a questão daquele que está sob uma tutela, daquele que foi liberto da condição de escravidão, no caso, o aspecto social, não é? Aspecto também, vamos dizer assim, de uma questão política, quando é relacionado à condição que se encontrava o povo judeu, o povo hebreu, escravo sobre o Egito, lá no contexto do Pentateuco, no contexto veterotestamentário, trazendo a Eleutéria para a condição que nós aplicamos da ramartiologia, é o ser que agora está sob a liberdade espiritual, porque está na vida no Espírito, né? Ora, o Senhor é o Espírito, e aquele aonde o Espírito do Senhor está, a liberdade, né? Então, a liberdade espiritual, a liberdade no aspecto de não estar sob o jugo, sob preso, escravo do pecado. Também outra questão também importante é a dádiva da liberdade, que está vinculada ao doador, tá? Então essa liberdade quem concede? Deus, e está vinculada totalmente a Deus. Deus é que é o libertador, o soter, não é? O salvador no sentido de resgate, libertação também, tá? E outra questão também que nós podemos incluir aqui é que Eleutéria também vai dar um sentido de uma liberdade no aspecto também de libertação espiritual, de uma liberdade também de decisão, de decidir qual caminho vai optar. Aí entra o livre-arbítrio, não é? E aí entra também a questão dos meios concedidos por essa liberdade, que vai discorrer Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 1, João 8:36, 2 Coríntios 5, 20 a 21, e o alvo da liberdade. Então o termo
eleutéria é um termo que ele vai ser explorado, trabalhado dentro do contexto da teologia paulina e automaticamente teologia do Novo Testamento, indo de encontro a uma fundamentação para a doutrina, a didascalia do pecado, a hamartiologia, que está inserida no contexto da teologia sistemática. E é importante nós quando vamos trabalhando com a questão principalmente exegética de libertação, liberdade, e entrarmos também numa outra aplicação, num outro sentido. Eu estou aqui buscando dentro do meu Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, fazendo aí uma comercial, né? A questão principalmente também de aquela pessoa que ela está imputada o pecado e automaticamente ela está agora sob condenação, tá? Porém, a liberdade do pecado lhe concede a condição de absolvição também. Então, com isso, nós entramos também, ou unimos a eleutéria, numa soterologia ou a soteria, tá? Com tudo isso, nós podemos ver todo um desenvolvimento do termo dentro da aplicação que lhe está proposta, para com uma exegese eficiente que vai estar trabalhando a proposta que está demarcada no cânon do Novo Testamento, no cânon neotestamentário, para trabalhar a doutrina do pecado, para trabalhar a questão principalmente também do pecado original, não é? Na condição da libertação do jugo do pecado em decorrência da natureza depravada causada pela queda, né? A entrada do pecado na raça humana e as suas consequências para com a natureza humana, que nessa condição está corrompida e está, no caso, impura, e só pode alcançar a sua restauração em Cristo e a sua recuperação total da condição que outrora lhe pertencia anterior à queda da raça humana, através dos nossos pais Adão e Eva, a condição de inocência, a condição de pureza, a condição de perfeição, a condição de santo, dentro do processo salvífico, vindo a mortificar a carne e vivificar o espírito e manter-se prosseguindo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então essa foi a nossa breve explanação exegética para dar aí um lume e um abrir de olhos e também nos levar a adentrar dentro da explicitação terminológica no contexto neotestamentário, trabalhando aí com a teologia bíblica e a sistemática. Obrigado a todos.